No vídeo de hoje, com os ânimos à flor da pele, Rod faz uma revelação chocante. E em discussão sobre a próxima viagem, a situação entre Paulo e Barnabé chega a um ponto decisivo. E fala, meu povo bonito, tudo bem com vocês? E seja bem-vindo de volta a mais um resumo do canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lília e hoje eu te trago o resumo do episódio 15 de Paulo, o Apóstolo. Mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e sem demora, vem comigo, bora pro resumo. No último episódio, vimos que Paulo se levanta e vai confrontar Pedro. E já no início desse, Pedro não diz nada, só se levanta diante de Paulo. Mas quem fala e cobra alguma coisa de Paulo é Barnabé. Ele não aceita a forma que Paulo está falando com Pedro, onde já se viu falar assim com Pedro. Paulo tenta dizer que a intenção dele não foi de alguma forma constrangê-lo ali. Mas Barnabé interrompe Paulo, o manda pedir desculpas a Pedro. Só que Pedro diz que não precisa. Paulo tem razão, mas Barnabé não aceita. E Paulo continua: todos são aceitos por Deus, independente de terem lavado as mãos ou não. Esse tempo todo que nós estamos aqui, estamos tentando ganhar os gentios para Jesus, não para tradições antigas. Os judeus ali ainda tentam confrontar Paulo, mas Paulo diz que se ele quiser manter as tradições, ele pode, mas ele não pode impor isso a outras pessoas e nem usar como motivo para se achar melhor do que elas. E Paulo ali continua sua repreensão enquanto todos ali o ouvem, principalmente Pedro. A tensão entre Paulo e Barnabé cresce e Pedro tenta intervir. E Barnabé diz que não, já que Paulo quer questionar ele, que questione. E Paulo fala: eles já se despiram do velho homem, das velhas práticas, e que hoje são vestidos do novo. Ele não quer de maneira nenhuma desrespeitar Barnabé, mas tem uma responsabilidade com a palavra que lhe foi confiada. E Paulo volta a falar de Pedro, de como ele estava bem e misturado aos gentios, comendo e se sentindo bem com eles. Mas quando os judeus chegaram, ele se separou como se houvesse distinção. Barnabé não aceita e diz que Paulo está vendo coisas. Pedro diz que Paulo tem razão e sente muito. Paulo termina dizendo que se ele destruir a lei e começar a construí-la de novo, como forma de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que ele quebrou a lei. Barnabé sai sem dizer nada e Marcos segue atrás do tio. Já na cena seguinte, já entre quatro paredes, Paulo e Pedro eles conversam um pouco. E sobre o ocorrido mais cedo, Paulo tenta se desculpar com Pedro, mas Pedro pede que ele não se desculpe, Paulo tinha razão. E ainda diz que alguém costumava repreendê-lo dessa mesma forma. E quando Paulo pergunta quem, ele diz que Jesus fazia isso. Sim, ele. E parece que Jesus encontrou alguém para, de alguma forma, continuar a podá-lo. E Paulo agradece a Pedro por ser assim, humilde. Pedro então entrega uma carta a Paulo, diz ser de Tiago, que ele está escrevendo e Pedro acredita ser uma boa ideia se eles começassem a escrever também. Como estão abrindo várias igrejas, escrever as cartas será uma forma de apoio e até fortalecer as pessoas. E Paulo gosta da ideia. Ao findar da conversa, Pedro se despede e Paulo o abraça, agradecendo e dizendo que Pedro é um exemplo para ele. No dia seguinte, Rod aborda Paulo, que conversava com Tito e Silas. Ela diz que precisa conversar com ele e que é muito importante. Então Paulo pede que Tito chame toda a igreja à noite, pois ele irá ler a carta do bispo Tiago. Quando eles saem, Paulo olha para a irmã e pergunta o que ela aprontou. E ela meio que enrola para falar, como se estivesse procurando as palavras certas para falar com ele. E durante a conversa, e Rod sem falar ainda o que ela queria falar, algo chama a atenção de Paulo. Quando Rod olha e vê que se trata da comitiva de Agripa, ela tenta levar Paulo para outro lugar, mas ele quer esperar. Agripa, por sua vez, ao avistar Rod, grita por ela, e pela cara ela não está muito feliz com essa visita não, mas ela corre até ele e o beija, e ele feliz porque enfim ele a encontrou. Agripa se aproxima de Paulo, pergunta se está tudo bem, mas a cara de Paulo também não é de muitos amigos. Agripa, percebendo, pergunta a Rod por que ela não falou com o irmão ainda. E ela, com medo, diz que ia fazer isso naquele momento. Enfim, conversa vai, conversa vem. Agripa pede Rod em casamento para Paulo. E ele, sem rodeios e nenhuma felicidade, diz a Agripa que Rod já é casada. Agripa olha para ela sem acreditar e decepcionado com ela. Ela tenta explicar, mas Agripa a acusa de tê-lo feito de idiota. E quando Agripa sai de perto dela, Rod começa a acusar Paulo de toda vez jogar na cara dela
revela que ela é casada. E quando Paulo fala de Teófilo, ela diz que foi abandonada com um filho. Agripa cobra Rod por não ter falado nada para ele. E ela tenta se explicar novamente. E no meio dos dois, vendo que não tem saída, com os ânimos alterados, ela revela que está grávida, chocando Agripa e Paulo. Paulo se aproxima dela e pergunta como que ela pôde fazer isso. Ela apenas lamenta e pede que ele não a olhe assim, pois não nasceu para ficar sozinha. Ela não é como ele. Paulo sai sem dizer nada. Quando Paulo retornou, depois de pensar muito e orar, ele se aproxima de Rod e Agripa e diz a eles que façam o que quiserem. Quando Agripa pergunta se Paulo tem certeza, pois ele não quer ir contra a família de Rod, Paulo diz a ele que pensasse nisso antes de se deitar com ela. Agripa pede perdão a Paulo e Paulo só pede que ele cuide bem de sua irmã. Quando Rod sai para buscar suas coisas, Paulo avista Barnabé e segue para falar com ele. O chama, mas Barnabé o ignora. Mas Paulo diz que precisam conversar. Barnabé diz não ser um bom momento, se poderia ser mais tarde, e sem esperar resposta, Barnabé segue em frente. Mas Paulo diz que não, precisam conversar naquele momento. Barnabé se altera e começa a falar as coisas como são com Paulo. Ele, alterado, pergunta a Paulo, será que ele não vê que nem tudo pode ser do jeito dele? Paulo, sem entender, fala que se é sobre Pedro e ele, e nisso Barnabé interrompe Paulo, falando que bom que ele tocou no assunto, e começa a falar que Paulo não precisava falar com Pedro daquele jeito. Mas Paulo diz a Barnabé que se não repreendesse Pedro daquela forma na frente de todos, tudo que eles fizeram até aquele momento teria sido em vão, e que não é sobre eles tudo que falam e pregam, mas sim pelo que eles vivem. Barnabé simplesmente não fala mais nada e sai, deixando Paulo para trás. Na cena seguinte, depois de Paulo ler a carta de Tiago para a igreja e que seus membros já estão seguindo embora, Paulo chama por Barnabé, quer conversar com ele, diz que não queria ficar com nada mal resolvido entre eles e nunca quis tomar o lugar de ninguém. Barnabé diz que tudo bem e pede então que ele aprenda a se colocar no lugar dele. Paulo pede que Barnabé o desculpe e ele, é claro que desculpa. E depois de se entenderem, os dois se abraçam. Paulo então muda de assunto, diz que quer levar as cartas nas igrejas que passaram, e assim aproveitam e veem como está a situação de cada uma. Barnabé diz ser uma boa ideia, e quando ele fala que irá pedir a Marcos para arrumar as coisas dele para irem com eles, Paulo, sem pestanejar, ele pergunta, ir com a gente para quê? Como assim para quê? Pergunta Barnabé, e Paulo diz que não acha bom Marcos ir, e ali se inicia novamente uma discussão. Barnabé o acusa novamente de Paulo estar querendo impor a vontade dele e a tensão cresce. Barnabé até joga na cara de Paulo que Rod se envolve com qualquer um por aí. Ainda diz que Paulo não sabe ficar calado, não sabe aceitar uma repreensão, ouvir, se submeter, e que ele só quer liderar. Quando Paulo diz que sente muito que Barnabé o veja desta maneira, Barnabé diz que sente muito que ele não consiga se enxergar. Paulo sabe que precisa aprender a falar com as pessoas, mas isso não muda o fato de que Marcos não está pronto para passar pelo que eles passaram na Cilícia, diz Paulo a Barnabé. Barnabé enfrenta Paulo, diz que levará Marcos, com a aprovação dele ou não. Paulo diz que tudo bem, que Barnabé leve Marcos com ele, pois Paulo irá com Silas. E os dois se separam ali. O episódio termina com Rod acordando durante a madrugada, não encontra Agripa na cama e vai atrás dele, e o encontra aos beijos com outra garota, ficando Rod assim, mais uma vez decepcionada. E esse resumo, meus amigos, minhas estrelas, termina aqui. Para você que ficou até aqui e ainda não deixou seu like, deixa seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, comenta e compartilhe. Assim você me ajuda a crescer e fazer mais e melhor para você. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.